Estudo do livro Prazer de Viver, de Hermance Dufour, pela psicografia de Wanderley de Oliveira. Capítulo 7. Sentimento inconfessável. Qual é o sentimento inconfessável? Deriva do orgulho, do egoísmo, está ligado à não aceitação de si mesmo. Em padrão equilibrado, impulsiona para novas conquistas, mas em desequilíbrio surge da frustração, ameaça e sentimento de inferioridade. Se apresenta com diversas máscaras para não ser revelado. Existem sistemas e organizações que são mantidas por esse sentimento e que possuem o propósito de abafar tudo que é contrário a que não os convém. Já descobriu? Pois é, inveja. Inveja, esse sentimento inconfessável, mas que existe em toda criatura. Contudo, pela falta de sinceridade, as pessoas utilizam camuflagens para não deixar tão exposto. Mas ele é sentido e detectado. Quer saber mais? Há muita coisa que está acontecendo, tanto em ambientes dentro do ambiente familiar, como do trabalho, da sociedade. É necessário que todos fiquem atentos para que esse sentimento não estabeleça vínculos de inimizade entre as pessoas e impeça o aprendizado. Muitas vezes ficamos estarrecidos com comportamentos de pessoas que estão próximos de nós. Com ar de superioridade, costumamos apontar o dedo para aquele que tem comportamentos inadequados segundo a nossa estreita visão. Mas nessa reflexão é bom verificar que, no fundo, esses sentimentos de contrariedade pode apresentar a inveja. No fundo, as pessoas apresentam frustrações por não acreditar em si mesmas. Dessa forma, desconsidera tudo o que não é dentro do limite do qual ela se encontra. Frustração é o momento em que a inveja surge e ameaça a ilusória posição daquela pessoa. Então, é importante todos ficarem atentos, porque a inveja ajuda a nos impulsionar para situações mais promissoras. Essa é a inveja positiva, porque ela é um instinto de conservação e é natural. Mas, quando ela causa um sentimento de tristeza ou indignação, é bom ficar atento. Observe alguns conselhos que Hermance Dufour coloca em seu livro Prazer de Viver, pela psicografia de Wanderley de Oliveira. É importante que não sintamos culpa por estar com inveja. Assumir essa competição, procurando verificar qual é o motivo dessa busca. Compreender o que está constante dentro desse aprendizado, porque essa lição, ela é pessoal e por isso é intransferível. Ela é a sua lição. Buscar se autoconhecer, descobrir os próprios valores, transformar o que for possível para o melhor e se iluminar dentro de uma inteligência suprema que é Deus em nós. Então, te convido a agora ouvir a leitura do capítulo 7. Sentimento inconfessável. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Mateus capítulo 20, versículo 26. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 4.
Inveja é um mecanismo psicológico do ego, dentre muitos originados do sentimento do egoísmo, cujo objetivo é a disputa neurótica para nos promover à condição de superiores em relação a alguém. Constitui mais uma das atitudes de não aceitação e desajuste com a nossa real condição interior. Interessar-se em possuir algum bem perecível ou valor moral que tenhamos observado em nosso próximo é um desejo sadio de crescimento, estímulo para novos aprendizados e esforços. Nesse caso, existe uma busca do exemplo inspirador, é a inveja criativa, impulsionadora. Porém, nesse ato, quando surge a presença da frustração, da malquerença, da ameaça, do sentimento de inferioridade que nos causam um estado de mal-estar, então temos a condição invejosa. Nesse contexto, o próximo é analisado como um vitorioso oponente. Suas conquistas nos incomodam e nos fazem sentir pequenos. O brilho alheio nos intimida. Partimos então para formas defensivas com as quais procuramos diminuir a luz alheia. Mesmo entre nós, os aprendizes incipientes da causa do amor, a inveja se mascara das formas mais complexas no intuito de ocultar nossa vergonha por senti-la. Um sentimento inconfessável. Em verdade, deveríamos nos alegrar pela expansão e multiplicação de ideias e caminhos para o espiritismo, por meio de expressões criativas de trabalhos vindos de ontem, mas quando estamos apegados às conquistas doutrinárias, sentimos-nos ameaçados ao despontarem projetos e ideias apreciáveis nascidos na mente alheia. Somos espíritos que ainda desconhecem os efeitos do próprio bem e como lidar com ele. Por isso, nossas realizações doutrinárias ainda nos causam uma sensação natural, até certo ponto, de vitória e maioridade moral. Aferramo-nos a elas com a nítida ilusão de êxito pleno e libertação definitiva. A alegria da conquista ultrapassa a linha do equilíbrio e se transforma em pertinaz conduta orgulhosa. Tudo isso ocorre, todavia, porque estamos há tanto tempo afastados da benevolência que, ao experimentá-la, sentimos-nos as melhores e maiores criaturas da vida. Existem sistemas inteiramente alicerçados na inveja, reunindo multidões, cujo propósito é abafar quaisquer manifestações que não brotem de suas entranhas. Diversos climas organizacionais sofrem os efeitos indesejáveis da inveja, pelas atitudes autoritárias e controladoras de seus dirigentes, que evitarão, a qualquer custo, aceitar alguém brilhar mais que o conjunto de suas forças reunidas. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Marcos, capítulo 9, versículo 33. O quadro comportamental do espírito adoecido pelo egoísmo repete-se nos dias presentes. Competição e ciúme, inveja e arrogância são sentimentos velados nas relações dos novos discípulos de Jesus, iluminados pela doutrina espírita. Negá-los não impedirá de colhermos seus frutos deteriorados e indigestos. Teremos cada um de nós de assumir diante da consciência a natureza de nossa disputa, doloroso ato de coragem e desnudamento interior. Quanta dissensão e melindre, quanto fracasso e obsessão, por conta da competição velada entre os ceareiros. A competição continua na sutileza
das atitudes humanas. Os estímulos da mídia e da sociedade competitiva, somados à experiência de capricho pessoal, levam muitos corações, inclusive nos ambientes espíritas, a disputar os primeiros lugares em combates envernizados, sem abertura para concessões, criando climas inamistosos, excisões indispensáveis que o diálogo sincero, seguido da honestidade emocional, poderia evitar. Na verdade, é já realmente uma falta terdes demandado uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Coríntios, capítulo 6, versículo 7. A inveja é a dos sentimentos que menos confessamos a nós mesmos. É uma propriedade psicológica do sentimento de egoísmo, ou seja, não conhecemos e nem percebemos sua ação em nós. É uma das várias artimanhas do ego para nos manter protegidos da terrível sensação de vulnerabilidade, impotência e pequenez. Invejamos o que o outro tem ou é quando não amamos ainda o que somos e temos. Não nos amando, passamos a fazer comparações sistemáticas, somente nos comparando conosco mesmo em relação ao nosso trajeto de aperfeiçoamento na vida, é que nos sentiremos valorosos e gratificados. Se nada construímos de útil e bom, possivelmente só nos resta a humildade de assumir nossa condição e começar um caminho novo. Invejar não resolverá o vazio que sentiremos de não galgar os degraus que já gostaríamos de ter logrado. A solução é ouvir nossos sentimentos com lisura moral. Permitir-nos sentir e estudar a inveja, descobrindo suas nascentes e camuflagens. Alguns pontos podem nos auxiliar. Assumir que competimos e descobrimos as causas profundas dessa atitude. Compreender que não fazemos isso propositadamente. Não escolhemos ser invejosos. Vivemos um processo resultante de milênios. Nossa intenção nobre está preservada independentemente de quaisquer descobertas dolorosas sobre nossas imperfeições. Somos mais o que intencionalmente que propriamente o que fazemos. Os erros decorrentes de nossas atitudes da inveja velada devem ser aferidos sem culpa, buscando reparação e olhar para o futuro, que eles sirvam de lição para não incorrermos naqueles mesmos desvios. Manter exames periódicos acerca das investidas da inveja em nossa conduta e tomar providências imediatas para sua erradicação. Guardar atenção com a ansiedade e a compulsão, com as tarefas para não cair no automatismo ou na ausência de reflexão educativa. Não confundamos sacrifício com ansiedade. A verdadeira tarefa espírita não está fora, mas no íntimo, nas lições pessoais e intransferíveis que realizamos em Deus, no átrio da consciência. A princípio, originário da inveja, está assentado na lei natural de conservação. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena e procura do bem-estar, desde que não seja consagrado à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Livro dos Espíritos, questão 719. Aprender com o sucesso alheio, ter metas de progresso material, compreender as aptidões que admiramos em outrem, respeitar as experiências e alegrar-se com as vitórias dos outros, são caminhos da admiração, isto é, a direção educativa para os sentimentos despertados ante os valores que nos cercam na convivência.
são estímulos para crescer. Somente os que se amam e conhecem seus potenciais, valores e aptidões olharão a vida e o próximo com alteridade, preservando as diferenças com louvor, reconhecendo que cada um deve florescer onde e como se encontra, descobrindo sua missão gloriosa perante a vida, distante do ato de invejar. Ante essa descoberta, tecida nos fios do alto amor, alcançaremos a condição superior, exarada pelo Senhor Allan Kardec. O homem não procure levar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 10.